e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Bem, então, como eu disse, o Estado Novo vai de 1937 a 1945. E para dar legitimidade a esse regime, Francisco Campos, aliado político de Getúlio Vargas, redigiu uma nova Constituição inspirada por itens das constituições fascistas da Itália e da Polônia. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição Polaca. A Constituição Polaca ampliou os poderes presidenciais do Getúlio Vargas e deu a ele o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Além disso, os governadores passaram a serem indicados pelo presidente. Bom, dentro do Estado Novo, a gente pode concluir que a inexistência de um partido que intermediasse as relações entre o povo e o Estado, a ausência de uma política eugênica e a falta de um discurso ultranacionalistas eram pontos que distanciavam o Estado Novo do fascismo italiano ou do nazismo alemão. As principais medidas adotadas pelo Estado Novo foi o chamado Estado de Compromisso, onde se criavam mecanismos de controle e vias de negociações políticas responsáveis pelo surgimento de uma ampla frente de apoio a Getúlio Vargas. Entre os novos órgãos criados pelo governo, nós podemos citar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP era responsável por controlar os meios de comunicação da época e propagandear uma imagem positiva do governo. Outro ponto importante da política varguista pode ser notado na relação entre que o governo tinha com as classes trabalhadoras. Devido a uma orientação populista, o governo se preocupou em obter favor dos trabalhadores por meio de concessões e de leis de amparo ao trabalhador. Tais medidas desmobilizariam os movimentos sindicais da época. Nessa época, os sindicatos se transformaram num espaço de divulgação da propaganda varguista. As ações paternalistas do Vargas, dirigidas às classes trabalhadoras, foi fundamental para o crescimento da burguesia industrial da época. Contendo o conflito de interesses dessas duas classes, o Vargas dava condições para um amplo desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Além disso, o governo agira diretamente na economia, realizando uma política de industrialização por substituição de importações. Nessa política de substituição, o Estado era responsável por apoiar o crescimento da indústria, a partir da criação da indústria de base. Tais indústrias dariam suporte para que os demais setores industriais se desenvolvessem, fornecendo importantes matérias-primas. Várias indústrias estatais e institutos de pesquisa foram criados nesse período. Entre as empresas estatais criadas por Vargas, podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, a Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, em 1943, e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, em 1945. Bem, com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, uma importante questão política orientou os últimos anos do Estado Novo. No início do conflito, o Vargas adotou uma postura contraditória. Ora ele apoiava os países do eixo e ora ele se aproximava dos países aliados. Porém, com a concessão de um empréstimo de 20 milhões de dólares, os Estados Unidos conquistaram o apoio do Brasil contra os países do eixo. Porém, a luta do Brasil contra os regimes totalitários de Adolf Hitler e do Benito Mussolini gerou uma tensão política que desestabilizou a legitimidade da ditadura varguista. Durante o ano de 1943, circulou um documento intitulado Manifesto dos Mineiros. Esse documento foi assinado por intelectuais e influentes figuras políticas. Esse documento exigia o fim do Estado Novo e a retomada da democracia. Parecendo favorável a essas reivindicações, o Vargas criou uma emenda constitucional que permitia a criação de partidos políticos e anunciava novas eleições para 1945. Nesse momento, aparecem as seguintes representações partidárias: o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e o Partido Social Democrata, o PSD, ambos redutos de apoio a Getúlio Vargas. Também surge a UDN, a União Democrática Nacional. Era uma agremiação de direita opositora a Vargas.
o Partido Comunista sai da ilegalidade decretada por Vargas e volta a exercer seu papel. Em 1945, as medidas tomadas pelo governo faziam da saída de Vargas um fato inevitável. Os que eram contrários a essa possibilidade se organizaram num movimento chamado Querenista. Empunhado pelo lema Queremos Getúlio, seus partidários defendiam a continuidade do governo de Vargas. Porém, mesmo contando com vários setores favoráveis à sua permanência, inclusive setores de esquerda, Getúlio aceitou passivamente a deposição. Essa deposição foi liderada por militares e foi feita em setembro daquele mesmo ano. Dessa maneira, o Getúlio Vargas pretendia conservar uma imagem positiva na política. Aceitando o golpe, ele passou a ideia de que era um líder político favorável ao regime democrático. Essa estratégia e o amplo apoio popular ainda renderam a ele um mandato como senador entre 1945 e 1951 e o retorno democrático ao posto presidencial em 1951. No intervalo de 1945 a 1950, o Getúlio se retirou para a estância dele em São Borja, no Rio Grande do Sul. Apoiou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, que acabou vencendo as eleições. Na formação da Assembleia Nacional Constituinte de 1946, o Getúlio foi eleito senador por 2 estados, o Rio Grande do Sul e São Paulo. Com a legenda do PTB, ele foi eleito representante da Câmara dos Deputados. Ele assumiu o cargo no Senado Federal como representante gaúcho e exerceu o mandato de senador durante o período de 1946 até 1949. Em 1951, Getúlio Vargas volta à presidência da República, agora por voto popular. Você vai ver agora um vídeo com o discurso de Getúlio Vargas em 1951. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei. Trabalhadores do Brasil, não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares.
não me foram buscar na reclusão para que viesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa editar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. Percam a ilusão os que pretendem separar-me do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como o de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. E juntos havemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar.